Qual é o valor da sua palavra? Um homem sem palavra é um homem sem honra, que carrega consigo a marca de ser irresponsável e é tratado por todos como alguém que não merece confiança. Muitas vezes falamos sem pensar, por emoção, por acreditar que o momento é propício para determinada declaração, e não honrar aquele compromisso firmado por suas palavras podem ser uma grande decepção e marcar sua vida para sempre. Paulo Guerreiro é o tipo de jogador que ninguém questionava o talento. Goleador, raçudo em campo e decisivo quando o time precisava, tinha tudo para fazer história pelo Corinthians, mas acabou não honrando sua palavra e isso causou muitos problemas para o jogador, que inclusive viu sua carreira ir ladeira abaixo depois de não ter honrado a sua palavra com a fiel torcida do Timão. Mas você sabe o que foi que aconteceu com o Guerreiro? Por que foi que ele quebrou a promessa que ele fez para a torcida corintiana? E o que aconteceu com o jogador? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, para tudo, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, rapaziada, que esse vídeo aqui é patrocinado pela PagBet. Se você não tem o seu cadastro lá ainda, você tá esperando o quê? Corre lá agora já e se cadastra na PagBet para começar a fazer os seus palpites esportivos. Nessa terça-feira o Corinthians vai enfrentar o Universitário Deportivo pela Copa Sul-Americana, valendo vaga nas oitavas de finais. E lá na PagBet você pode começar a fazer os seus palpites a partir de R$1. Se liga só as cotações na PagBet como são bacanas. Se você for lá e apostar no Corinthians nesse jogo, para cada R$1 que você apostar no Timão, em caso de vitória, você ganha 1,59. Ou seja, se você apostar R$10 no Timão, você vai ganhar quase R$16, R$15,90. Então vale muito a pena, tá beleza? Você ganha quase 1,5, mais de 1,5 aí pra fazer a sua fezinha no Timão. Eu com certeza vou fazer a minha fé no Corinthians, acredito que a molecada e o expressinho corintiano vai conseguir se classificar, tá? E lá na PagBet não tem erro, meu amigo, acertou, tá pago. Se você tiver qualquer dúvida na plataforma, eles têm suporte humanizado, vocês estão vendo aqui como é que funciona lá na PagBet, como que é o layout, então corre pra lá agora, o melhor lugar pra você fazer os seus palpites esportivos. O link tá aqui, ó, na descrição, no primeiro comentário fixado, beleza? Então corre, não perde tempo, vai lá agora na PagBet e se cadastra. Na PagBet, acertou? Tá pago. Dia 1º de fevereiro de 2014, com o time do Corinthians em má fase, alguns torcedores invadiram o CT do clube e o clima era muito tenso. Relatos descrevem um ambiente completamente caótico, com os jogadores do elenco sendo agredidos pelos torcedores. Mário Gobi, presidente do Corinthians na época, conta que Paulo Guerreiro foi esganado no pescoço. A situação foi tão surreal que os jogadores não queriam no dia seguinte entrar em campo contra a Ponte Preta. Bom, e dada essa situação, era completamente compreensível a posição dos atletas de não querer entrar em campo. Imagine então para Paulo Guerreiro, que estava no elenco, que pouco tempo antes havia feito um dos gols mais importantes da história do Corinthians. Ele inclusive chegou ao Corinthians justamente para aquilo, vencer aquele Mundial, ser o centroavante da conquista, e ele, como bom atacante que sempre foi, cravou naquele dia, no jogo tão importante na final do Mundial contra o Chelsea. José Paulo Guerreiro Gonzalez, mais conhecido apenas como Paulo Guerreiro, nasceu em Lima, no Peru, em 1º de janeiro de 1984. O Guerreiro fez a base no Alianza Lima, mas quando menino ainda foi pro futebol alemão e se tornou profissional em 2002 pelo Bayern de Munique. Com uma média absurda de gols pelo time B do Bayern, ele foi promovido para a equipe principal e depois, em 2006, ele então foi pro time do Hamburgo na Alemanha. Jogou por 6 anos no Hamburgo e ainda tinha mercado no futebol europeu quando em 2012 o Corinthians foi atrás da contratação do jogador. O investimento foi alto para tirar ele da Europa. O Corinthians esperava muito do Guerreiro, já que ele tinha pela frente a disputa do Mundial de Clubes. O Liedson, que havia chegado como grande esperança de gols no time, acabou não rendendo tanto que se esperava naquela Libertadores e ficou boa parte dos jogos na reserva do Corinthians. Os 3 milhões de euros investidos na contratação do Guerreiro era um valor alto que o Corinthians naquele momento podia gastar. Bom, principalmente considerando a venda do zagueiro Leandro Castan para o futebol italiano. O Guerreiro fez o gol da final no Mundial, o gol que deu o título ao Corinthians, e era um jogador que tinha muito o estilo que o torcedor corintiano tanto gosta. Maloqueiro, não pipocava para zagueiro ou marcador algum e, claro, dentro de campo o cara resolvia, metia muito gol pelo Timão. Na fase ruim do time, o Guerreiro viu naquele dia 1º de fevereiro de 2014
2014 que no Corinthians não importa a sua história, se você ainda tá entrando em campo, ainda veste a camisa do timão e não rende pelo clube, o bicho pega. Ao respeito com os ídolos do passado, que já não vestem mais a camisa do clube, mas jogador em atividade precisa dar resultado. Não tem essa de sentar na história e querer jogar com o nome. Bom, pelo menos não tinha. Não demorou então para que o interesse de outros times surgissem pelo Paulo Guerreiro, inclusive times do Brasil que queriam tirar o peruano do Corinthians. O Guerreiro, que vivia momento conturbado no timão junto com toda a equipe, estava chegando no fim do seu contrato quando as sondagens se intensificaram e o jogador não aceitou os termos que o Corinthians propôs numa renovação, aumentando os rumores ainda sobre a sua saída do Corinthians. Mas ele sabia muito bem que caso a torcida suspeitasse que ele deixaria o Corinthians, as cobranças seriam maiores ainda, e ele resolveu dar uma declaração que causou muita polêmica em 2015, no início da temporada durante a disputa da Florida Cup. Ao ser questionado sobre a sua permanência ou não no Corinthians, porque ainda não tinha renovado seu contrato, o Guerreiro disse o seguinte: "Já falei um monte de vezes, o único time que eu jogaria no Brasil é o Corinthians, eu tô feliz, é incrível, sempre tem corintianos, é um dos maiores clubes do mundo, gosto muito, tô feliz por representar essa camisa." Tá, é verdade que na época a declaração do peruano acalmou os torcedores, mas as falas da diretoria, dizendo pouco tempo depois que o Guerreiro pediu valores absurdos para renovar o contrato, bom, pegaram muito mal e toda a torcida corintiana ficou surpresa com os valores que o Guerreiro pedia. O jogador tinha um contrato que ia até o meio de 2015 e a situação ia se arrastando até o ponto em que ficou claro que ele ia deixar mesmo o Corinthians, mas o que a torcida queria saber é se ele ia manter a palavra ou se ele ia jogar em algum outro time do Brasil. A mágoa da torcida corintiana foi gigantesca, por mais que o jogador tivesse o direito de escolher o seu destino e que teria que procurar o que melhor fosse para ele financeiramente, o Guerreiro havia quebrado a sua palavra quando acertou com o Flamengo. E como a gente disse na abertura do vídeo, um homem sem palavra é um homem que não merece a confiança de ninguém. Muitas vezes falamos sem pensar, por emoção, por acreditar que o momento é propício para determinada declaração. E não honrar com a nossa palavra, meu amigo, é uma grande decepção para sua carreira e até para sua vida. É claro que no futebol as coisas podem dar certo, não há dúvida, mas quando começam de forma errada, geralmente terminam de forma muito ruim. O Guerreiro era um jogador que tinha tudo para jogar muita bola no Flamengo, mas viu a partir dali tudo dar errado para ele. A torcida rubro-negro nada tinha a ver com essa história, nem o Flamengo. Tava feliz com a chegada do goleador e o cara jogava muito no Corinthians, tinha tudo para dar certo. Mas nem a musiquinha de "acabou o caô, o Guerreiro chegou" parecia adiantar. O cara tava vendo a bola quadrada. No Flamengo, ele viu o Corinthians ser campeão brasileiro daquele ano e também de 2017. E ele não foi bem no rubro-negro, além de passar por uma fase horrorosa, ainda acabou flagrado no exame antidoping, que gerou uma imensa batalha judicial. Prejudicou demais sua carreira e sua passagem no Flamengo. O jogador tentava provar na justiça que não havia feito uso de substâncias ilícitas conscientemente, enquanto defendia a seleção peruana, mas o tribunal responsável pegou firme com o jogador para que ele não se safasse. Foi uma longa batalha judicial. O Guerreiro, em meio a essa confusão, deixou o Flamengo e foi pro Internacional, onde mais uma vez em campo ele decepcionou. E do Internacional, ele viu o Flamengo vencer 2 vezes o Campeonato Brasileiro e uma Libertadores. Virou um inimigo da vitória, bastava ele sair para tudo dar certo pro clube. O Guerreiro aparentava querer usar os clubes apenas para se preparar para defender a sua seleção, e com o efeito suspensivo do doping, com uma liminar para jogar, o Guerreiro continuava com uma situação pesada nos bastidores e as lesões seguiram castigando o jogador também no Colorado, onde ele nunca foi unanimidade pela torcida. Rompeu seu contrato com o Inter em outubro de 2021 e ficou quase um ano sem jogar, até que ele recebeu em julho de 2022 a proposta para jogar no Avaí. O Guerreiro no Avaí foi uma decepção, fez poucos jogos e nenhum gol pelo clube. Com o rebaixamento do Avaí na temporada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ele então deixou o Brasil e foi pro Racing da Argentina. Jogou inclusive nessa Libertadores contra o Flamengo na fase de grupos. Com 39 anos, hoje é seguro dizer que a melhor fase da carreira do Guerreiro foi no Corinthians, onde ele viveu os maiores momentos da sua carreira. É um jogador lendário no seu país, principalmente por ter levado a seleção peruana de volta a uma Copa do Mundo, mas o Guerreiro nunca devia ter deixado o Corinthians. Poderia ser um jogador que ia marcar o seu nome definitivo na história
história do Timão. Depois de marcar o gol na final do Mundial, ele já era adorado, idolatrado pelos torcedores. Enfim, ele só tinha ali a crescer a sua história no Corinthians. Mas ele decidiu deixar o Corinthians e ir pro Flamengo. E cara, isso não é um erro. O erro foi ele ter quebrado a sua palavra poucos meses depois, pensando só no dinheiro. Foi algo que pesou e muito pro jogador. Até porque a vida deu um jeito de cobrar o guerreiro. E querendo ou não, parece que ele cumpriu a sua palavra. Já que no Flamengo, no Inter e no Avaí, ele não jogou nada. É bem justo dizer mesmo que no Brasil, ele só jogou no Corinthians. Olhando por esse lado, o corintiano pode acreditar que o guerreiro é mesmo um cara de palavra, afinal, a vida fez ele pagar. Palavra, meu amigo, tem poder. Mas e você, torcedor do Corinthians? Acha que o Guerreiro devia ter continuado no Timão? Devia ter ido jogar em outro clube e não em um clube brasileiro? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu com o jogador? Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. Ah, e outra coisa, você se lembra do William Potker? Pois é, ele que também quase jogou no Corinthians, teve um probleminha ali, né? Você se lembra o que aconteceu com ele depois? A gente fez um vídeo aqui contando, clica aqui que eu te explico melhor essa história do Potker e o que aconteceu com ele.